João 3, de 16 a 21, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, exaltamos o Teu nome glorioso, muito gratos pela salvação que temos em Cristo, gratos pelo privilégio de pertencermos à Tua igreja, gratos por sabermos que o nosso louvor, a nossa adoração são aceitos diante do trono da Tua graça, ainda que parta, ó Deus Santo, de um povo que ainda não consegue adorar ao Senhor da forma como o Senhor merece ser adorado. Com toda a nossa imperfeição, sabemos que por causa de Cristo, dos seus méritos, o Senhor nos aceita e o Senhor se agrada de falar conosco, de ministrar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que nesse momento o Senhor venha, ó Deus Santo, nos santificar por meio da palavra, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje traz um versículo que, se não é o mais conhecido da Bíblia, é um dos versículos mais conhecidos da Escritura. João 3,16, todo mundo tem de cor em suas bocas, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ainda que seja muito conhecido, bastante conhecido, ele por vezes é bastante distorcido, a fim de contrapor os cristãos reformados que creem na doutrina da eleição e na expiação limitada, ou seja, no fato de afirmarmos de forma bem categórica de que a morte de Cristo não foi por todos os homens, mas foi apenas por aqueles a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. E por causa disso esse versículo se torna alvo de disputa e está sempre aí nas discussões. Em alguma discussão sobre o tema, alguém já tira da manga aí João 3,16 para dizer que na verdade Jesus morreu por todos os homens, e que sendo assim, a ideia de uma expiação limitada, ela é equivocada, ela é antibíblica. Mas será que é assim mesmo? O texto de João 3,16 está dentro de uma das respostas que Jesus dá a Nicodemos no discurso que ele começou a travar com o mestre. Jesus deu algumas respostas curtas às questões de Nicodemos, e agora Jesus dá uma resposta mais longa, e a resposta se transforma em um discurso do Senhor Jesus a respeito da salvação. A última pergunta que Nicodemos havia feito aqui para Jesus era como poderia suceder o novo nascimento, e toda a conversa girou em cima deste assunto: como é que alguém pode ser salvo? Como é que alguém pode nascer de novo? E você já viu que na primeira parte da conversa, Jesus ensinou a Nicodemos que a salvação é possível porque Deus faz com que o homem venha a nascer de novo, nascer do Espírito. Na segunda parte da conversa, nós vimos que, como resultado desse nascer de novo, o homem agora responde com fé. Ele aceita o testemunho de Jesus e ele crê na obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando você pensa em salvação, a salvação envolve o milagre do novo nascimento,
Isso só pode ser feito por Deus. Ninguém tem o poder de fazer isso. Somente Deus pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne no lugar para que o homem creia. Mas há uma resposta do homem, resposta que é possível, porque este homem que outrora estava morto em delitos e pecados, recebeu um novo coração, e agora ele tem olhos para ver, ele tem ouvidos para ouvir, ele pode contemplar a beleza do Senhor Jesus Cristo, crendo nele. O texto que nós lemos é a última parte da resposta de Jesus a Nicodemos, e você vai aprender mais algumas verdades aqui sobre a salvação. Quais são elas? A primeira é que a salvação é para todas as nações. Veja os versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus começa com uma declaração do amor de Deus para com o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas este amor não foi somente de palavras. Deus não somente declarou este amor, mas Deus agiu em função desse amor. E é isso que João estabelece aqui, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho amado. Deus ama de fato e de verdade, e quando ele ordena que você também venha a amar de fato e de verdade, como nós vimos hoje de manhã, como nós estudamos hoje pela manhã, Deus está ordenando algo que ele faz em relação a homens, ele faz em relação a pecadores. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo. Esta ação tomada por Deus é uma ação em nome do amor. E quando João enfatiza aqui que ele enviou o seu único Filho, isso vai soar nos ouvidos de Nicodemos. Lembre que o primeiro a ouvir essas palavras é Nicodemos. Depois João está escrevendo o seu evangelho, todo o seu público irá ouvir ou ler o que João está estabelecendo, e hoje no século 21 nós também estamos ouvindo estas palavras de Jesus, que caíram primeiramente no ouvido de um daqueles que era um dos principais dos judeus. Era um homem religioso, era um homem que conhecia de fato a história dos judeus, a história de Israel. Era um homem que conhecia as profecias que apontavam para o Messias que o Senhor estava enviando ao mundo. Então imagine que quando Jesus está dizendo isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. É incontestável que Nicodemos não tenha lembrado da história de Abraão, o pai da fé, porque o pai da fé, quando foi provado por Deus, ouviu exatamente isso: toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, e ofereça em holocausto, e ofereça em sacrifício. E você conhece a história. Abraão, que outrora havia titubeado na fé, Abraão, que noutro tempo havia duvidado de Deus e por isso pecou contra o Senhor, neste momento ele sobe com o seu filho, e ele entende que irá adorar a Deus e que iria voltar. Ele fala isso para aqueles homens que estavam com ele. Quando eles chegam no pé do morro, ele diz: olha, fiquem aqui, eu e o rapaz vamos subir para adorar e voltaremos. E se você olhar o texto, você vai dizer: mas será que Abraão não escutou direito? Deus havia dito para ele matar o rapaz, como é que ele vai subir e vai voltar? Pois o escritor de Hebreus nos fala a respeito disso, da fé de Abraão, que pela fé Abraão estava mesmo para imolar o seu único filho, porque cria que Deus o traria de volta das cinzas. Essa é a fé de Abraão. Entretanto, Deus não deixa que Abraão sacrifique o seu filho. Deus manda Abraão olhar para trás e prover um cordeiro. Abraão, por crer em Deus, vê Deus em sua providência demonstrar ou declarar ali um substituto para Isaque, e o cordeiro é morto
em lugar de Isaque, Deus impediu Abraão de fazer aquilo que ele está fazendo agora. O que Jesus está então ensinando a Nicodemos é que o amor de Deus é tão grande que Deus faz aquilo que ele havia proibido o patriarca, que não teve de matar o seu filho, porque Deus matou o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então Jesus declara aqui que o alvo deste amor de Deus é o mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e essa palavra mundo, ela ganha diferentes sentidos aqui no Evangelho de João. E às vezes quando você começa a explicar, as pessoas dizem assim, mas vocês também querem dar o significado que vocês bem entendem para as palavras. Mas mesmo na língua portuguesa nós usamos uma mesma palavra com sentidos bem diferentes e bem distintos. Pense aqui na manga da camisa. Manga pode ser de camisa, manga pode ser uma fruta, manga no Nordeste pode ser um verbo, não é isso? Os meninos lá do seminário viviam dizendo que eu vou mangar de você, e até eu entender o que era isso, o que era mangar de você, mas se usa manga de várias maneiras, e para que você defina o que aquela palavra significa, você precisa de um contexto. Se você ouve alguém dizendo assim, uma senhora passou a manga, você sabe que é a manga da camisa, ainda que você não precise completar a frase, ninguém vai passar uma fruta. O contexto indica o que aquela palavra significa, e a palavra mundo em João ganha muitos sentidos que você precisa entender e atentar para o contexto. Pois bem, olhe aqui para o contexto. Aqui ela não quer dizer que Deus amou cada indivíduo do mundo, que Deus amou todos os homens do mundo. Por que não quer dizer isso? No contexto, João afirma lá no capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os seus eram os judeus. Os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, eles nasceram de Deus. E João então está enfatizando lá no capítulo 1, que a salvação não tem a ver com a etnia. Não é porque alguém é judeu que irá crer e que irá ser salvo. Afinal de contas, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas qualquer um que o receba, Deus dá o poder de ser feito filho de Deus. E aí, então, quando você chega no capítulo 3, que é este capítulo aqui que nós estamos estudando, você tem João enfatizando aqui, logo no começo do capítulo, o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E essa informação, ela é importante, porque um judeu se aproxima de Jesus, querendo saber sobre a salvação, e Jesus então fala que é necessário nascer de novo. Este homem que tem a mentalidade de fariseu, e que entende que eles precisam fazer algumas coisas para ser salvo, não entende isso e dizer como que a gente pode fazer isso? Como é que alguém pode nascer de novo? Como é que alguém pode entrar no ventre da sua mãe para nascer mais uma vez? Que negócio é esse? E então Jesus vai explicar dizendo que este nascimento é um nascimento espiritual, é um nascimento do Espírito que sopra onde quer, pela ação soberana de Deus. Isso significa então que o Espírito não pode ser contido e nem ordenado por ninguém. O Espírito fará com que pessoas venham a nascer de novo. E aí então ele termina aqui, antes do verso 16, ele termina a resposta a Nicodemos dizendo o seguinte, veja no verso 14: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, ou para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus não amou só Israel, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Então, no contexto, a ideia de mundo aqui quer dizer, Deus amou pessoas de todas as nações. Há eleitos de Deus não só entre Israel, mas há eleitos de Deus entre todas as nações. A promessa de Abraão, ou a promessa dada a Abraão, está se cumprindo. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em algumas versões, todas as nações. Por meio do chamado de Abraão, as nações seriam beneficiadas por meio do descendente de Abraão, que em Gálatas Paulo vai dizer que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que não vem só para Israel, porque o plano de Deus nunca foi somente para Israel, com Israel. O plano de Deus sempre abrangeu todo o mundo, e é isso então que Jesus está dizendo a um dos principais dos judeus. Deus não amou somente Israel, Deus amou o mundo, e este amor de Deus é intenso. Ele fala de tal maneira, é um amor glorioso, é um amor sem medida, e esse próprio João vai escrever lá na sua carta, falando e espantado com isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É uma expressão de espanto. Como é que pode homens pecadores serem chamados filhos de Deus? É por causa do amor de Deus, é por causa do grande amor de Deus, que nos deu o seu Filho, e agora todo aquele que nele crê é contado no número daqueles que também são filhos de Deus. É por isso que todos quantos receberam a Cristo, tiveram o poder de serem chamados filhos de Deus, porque creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E a verdade de que a salvação não é somente para judeus, mas para todas as nações, é corroborada no versículo seguinte, veja: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O verso 17 então deixa bem claro, e você precisa entender isso aqui. Jesus está conversando com um judeu, e a expectativa dos judeus era que quando o Messias viesse, ele iria salvar Israel e ia condenar as nações. É essa a grande expectativa. O Messias chegando, Israel vai voltar ao topo, todas as nações serão julgadas, o reino será restabelecido. Lembre aí das perguntas dos discípulos a Jesus: quando é que vem o reino? Será esse o tempo que o Senhor vai estabelecer o reino a Israel? Senhor, no teu reino permita que eu me sente à direita e meu irmão à esquerda. Ou a mãe pedindo que os filhos se assentem um à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus, porque eles esperam de fato que Jesus se assente no trono, eleve Israel à sua posição de a melhor nação ou a maior nação, e condene todas as outras. E então Jesus olha para este homem e diz: Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é por isso que você entende que ele está falando não só de Israel, mas de pessoas de todas as nações, que você entende também que ele não está falando de todos os homens do mundo, mas apenas dos eleitos, porque Jesus aqui no texto não está dizendo que ele veio tentar salvar pessoas de todas as nações, mas ele veio para salvar pessoas de todas as nações, para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui mundo então se refere a todos os eleitos de Deus que estão em todas as nações da terra, em todas as partes da terra. E eu enfatizo, Jesus não veio tentar salvar, Jesus veio de fato salvar pecadores. Jesus então não é um salvador exclusivo para um povo étnico. Jesus não pertence a uma nação étnica. Jesus é dado ao mundo. Deus deu o seu Filho ao mundo.
o Filho bendito a cada um de nós, e esta é a razão de nós estarmos aqui em Vitória do Espírito Santo, bem distante lá dos judeus, adorando o bendito Filho de Deus, porque a salvação alcançou pessoas em um lugar tão longínquo daquele onde a proclamação se iniciou. Afinal de contas, foi Jesus quem disse aos seus discípulos que faria deles testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E aqui estamos nós. Para quem está lá em Israel, os confins da terra estão aqui em Vitória. Nós estamos bem distante daquele local. Para eles, os confins da terra eram a Espanha, em Atos dos Apóstolos. Pois esse evangelho chegou ao Brasil, chegou ao Espírito Santo, chegou em Vitória, chegou em Santa Lúcia. Aqui nós declaramos o nosso amor pelo Filho bendito dado por Deus para a salvação dos eleitos, gente que Deus amou antes da fundação do mundo, que está em todo canto, que toda tribo, língua, povo e nação. E essa é a maior razão para que a igreja envie esforços para enviar missionários para todas as nações, incluindo para Israel. Os judeus, os israelitas, eles precisam ser notificados a respeito de Jesus, eles precisam da mesma proclamação, eles precisam ser exortados a se reconciliarem com Deus, eles precisam se arrepender dos seus pecados e crer neste Filho bendito de Deus que foi dado a todas as nações, para que também sejam feitos filhos de Deus, porque todos que receberem a Jesus serão filhos de Deus, independente da sua etnia, independente da sua raça, da sua cor. A salvação alcançará homens em todas as partes. É por isso que Paulo pode afirmar que em Jesus não há judeu e nem grego, não há judeu e nem gentio, porque o muro de separação foi quebrado, e agora de ambos os povos Deus faz um só corpo, um só povo, por meio do seu Filho. Ore então para que o evangelho bendito de Jesus, este evangelho que você um dia abraçou, se é que você já abraçou, se você já abraçou esse evangelho, ore para que esta mensagem chegue aos eleitos de todas as nações, e mais do que isso, contribua para que isso aconteça, contribua financeiramente para o trabalho missionário, porque se nós não podemos sair daqui para ir a outras nações, há pessoas que estão sendo despertadas, há pessoas que estão sendo chamadas por Deus para ir aos lugares mais longínquos, pessoas que estão aprendendo línguas que nem são grafadas, que estão ajudando a fazer as gramáticas e a grafar essas línguas, para depois traduzirem Bíblias e essas pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E nós podemos participar disso tudo, contribuindo, dando o nosso dinheiro para missões, dinheiro esse que o Senhor tem nos dado, a fim de contribuirmos com o reino. A salvação é para todas as nações, mas a segunda verdade que você tem no texto, é que a salvação é para todo o que crê. É para todas as nações, mas não é de modo indistinto, é preciso crer em Jesus. Veja como o texto mostra isso. As igrejas protestantes, elas enfatizam corretamente que a salvação é pela graça mediante a fé, e o texto mostra que o Senhor, pela graça, tomou a iniciativa de enviar seu Filho. Deus amou o mundo. O que tinha no mundo de atraente para que o Senhor pudesse amar o mundo? Os homens são pecadores, os homens estão perdidos nos seus pecados. O que estes homens merecem é apenas a condenação, mas Deus os amou. Isso é graça. E pela graça, Deus então decide enviar o seu Filho, afirmando então que a salvação
está oferecida, mas ela não será para todos, ela será para aqueles que creem. Veja o 16 de novo: deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crer em Jesus, então, não vai perecer, não vai ser destruído. E por que esta mensagem aqui é bem grave e bem solene? Porque esse é o estado natural do homem. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele lembra aqueles irmãos que a salvação foi pela graça, e ele lembra também aqueles irmãos que todos eles que ali estavam na igreja, no outro tempo, estavam todos perdidos, e eram todos por natureza filhos da ira, filhos da condenação. Todos os homens, todos os que nascem, estão debaixo desta condenação, mas aquele que nele crê não irá ter essa condenação, não irá perecer, pelo contrário, ele receberá o dom, o presente da vida eterna. É por isso que João enfatiza aqui que este é um grande amor, com a expressão: Deus amou o mundo de tal maneira, com grande intensidade, porque mesmo não havendo nada de bom nos homens, em pecadores, Deus os amou e providenciou o seu Filho como propiciação para os seus pecados. Esse é o grande amor que Deus teve por você que já creu em Jesus. Esse é o grande amor declarado pela Escritura para que homens tomem consciência dos seus pecados e se rendam a esse Deus de amor que deu seu Filho para a salvação de homens perdidos. E a verdade do texto é que não existe salvação, então, sem a crença no Filho de Deus, sem a crença em Jesus Cristo, porque Ele é o objeto da fé. Quando a salvação está aqui oferecida a todo aquele que crê, não é qualquer crença, não é crer de qualquer forma, mas é crer numa pessoa específica, no Senhor Jesus Cristo. E isso precisa ser enfatizado, porque até mesmo dentro das nossas igrejas aqui presbiterianas, eu já vi crentes achando que pecadores vão ser salvos sem Cristo. Afinal de contas, dizem eles: pastor, tem gente nessas tribos tão distantes aí, nunca ouviram falar de Cristo, que injustiça será que essas pessoas pereçam? Que injustiça é essa? Nunca ouviram falar de Cristo? E vão perecer porque não creram em Cristo? Veja que a premissa já está errada. Os homens não irão perecer porque rejeitaram a Cristo simplesmente. Os homens irão perecer porque eles são pecadores, porque eles são inimigos de Deus. Eles não precisam pecar para serem condenados. Então, quando um pecador toma conhecimento da providência de Deus para o pecado e rejeita, ele continua no mesmo estado em que ele estava outrora. É por isso que pessoas em lugares longínquos que nunca ouviram falar do Evangelho podem ser condenados. Paulo diz que eles são notificados de que existe um Deus pelas obras da criação. Os homens são indesculpáveis diante de Deus. Agora, para que haja salvação, é preciso haver a confissão do nome de Cristo. Não pode ser de qualquer maneira. Há alguns que vão dizer: não, mas eles são sinceros, eles adoram algum Deus lá diferente, porque eles não tiveram a notícia de Jesus, porque se eles tivessem notícia de Jesus, eles adorariam Jesus. E por que num país como o nosso, onde todo mundo sabe sobre Jesus, não são todos que adoram a Cristo? Não são todos que se rendem a Cristo. E se a sinceridade do coração do homem fosse suficiente para que alguém fosse absolvido aí por Deus, por que Deus enviaria o seu Filho, cravando nele os pecados dos homens?
sem que os homens precisassem entender isso, crer nisso para a sua salvação. Não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação pela ignorância. É por isso que eu volto a dizer, nós mandamos missionários. Nós pregamos, nós abrimos a nossa boca e proclamamos e falamos de Cristo onde quer que estejamos, para que os homens sejam notificados a respeito do Filho de Deus. É preciso que os pecadores tomem conhecimento da obra de Cristo, a fim de responderem com fé, se Deus os fizer nascer de novo. Está aqui no contexto da resposta de Jesus a Nicodemos. Quando o vento sopra onde quer, quando Deus transforma corações, estes homens agora estão prontos a contemplar o Cristo que é levantado na cruz. Mas sem essa obra, não há chance de salvação. Os homens precisam aprender de Cristo. Até você que já creu em Cristo, precisa continuar aprendendo a respeito de Cristo. Veja o verso 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora Jesus mostra qual é o resultado da crença e da descrença. Veja, quem nele crê, não é julgado. Quem deposita a sua esperança no nome bendito de Jesus Cristo, não entrará em julgamento, porque eles foram livres da culpa do pecado. Cantamos isso agora há pouco. Quem crê em Cristo é livre da culpa do pecado, é livre também do poder do pecado. Um dia será livre da presença do pecado. Esse dia ainda não chegou. Nós lutamos contra o pecado, mas não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Paulo em Romanos 8, para o homem que se encontrava em desespero, para o homem que ao tentar se justificar pelas obras, ficou desesperado e disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a mensagem de Romanos 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você por meio de Cristo, Ele olha para você como se você nunca tivesse cometido um pecado sequer. Ele olha para você como se você estivesse naquele mesmo estado de Adão, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo com seus pecados, mesmo com as suas falhas, porque sobre você está a justiça do Adão perfeito, do segundo Adão, que cumpriu toda a lei, que tomou sobre si os pecados e a condenação do pecado, para que todo aquele que agora crê nele tenha vida eterna, para que aquele que nele crê não seja julgado. É por isso então que depois de declarar que Deus amou o mundo e que deu o seu Filho, e que Deus enviou o Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo, Ele diz que quem crê não é julgado. É impossível que haja condenação para alguém que teve a sua dívida paga por Jesus Cristo. Você está bem seguro em Jesus, e isso precisa trazer muito conforto e muito consolo ao seu coração, porque, meus irmãos, as nossas lutas neste mundo muitas vezes nos levam a questionar, muitas vezes, a própria fé. E o que o texto mostra é que se você já creu em Cristo, se você já depositou a sua confiança nele, se você já se reconheceu pecador, se você já entendeu que não pode salvar-se a si mesmo, se você abraçou o Redentor, não há o que temer. Mesmo pensando naquele dia em que todos comparecerão perante
o trono de Deus, o tribunal de Deus. Não há o que temer, porque ali estará o advogado fazendo confissão pelos seus. Jesus confessa diante do Pai o nome dos seus irmãos. Ele não se envergonha de nos tratar como irmãos, por mais que falhemos, por mais que na nossa caminhada venhamos a muitas vezes estar desanimados, estamos seguros em Cristo. Traga essa paz ao seu coração, creia nisso. Por outro lado, Jesus está mostrando que a rejeição a Ele deixa o homem no mesmo estado em que ele se encontra desde o nascimento, como eu disse há pouco. Paulo afirma que o homem é por natureza filho da ira. Veja o que João está dizendo: quem nele crê não é julgado, porque agora a culpa não está mais sobre estas pessoas. Entretanto, o que não crê já está julgado. Não é que ele vai ser julgado, não é que um dia os homens se apresentarão diante do trono de Deus para serem julgados quanto à vida eterna, não. O homem nasce condenado, e quando ele rejeita Cristo, ele já está julgado. Não é preciso esperar o tribunal, o juízo final, para que se saiba que os homens sem Cristo, perdidos em seus delitos e pecados, estão condenados. Eles são filhos da ira. A terrível condição é a terrível condição de condenação. Então o que Jesus está mostrando aqui é que existem somente dois tipos de homens: crentes e descrentes. E o objeto da fé é somente um: o Filho de Deus. Até aqueles que são crentes, mas o seu objeto de fé não é o Filho de Deus, são vistos aqui como não crentes. Por maior que seja a sua crença, se depositada fora de Cristo, é uma crença em ídolos, logo é descrença no Deus verdadeiro. Por isso é que não há possibilidade de salvação, porque sem Jesus não há possibilidade de salvação. Diante disso, você precisa entender que não há a menor possibilidade de se crer numa salvação universal, como muitos apontam por aí, dizendo: não, Deus é um Deus de amor, e no final todo mundo vai ser salvo. Fique preocupado não. Eu vi um sermão uma vez de um pastor que recentemente foi expulso da Convenção Batista, onde ele diz que no céu haverá uma cadeira reservada para Hitler. Qual Hitler? Não, Hitler é aquele que matou muitas pessoas mesmo, por causa do grande amor de Deus. E uma vez, conversando com um amigo, meu amigo falou assim: é um absurdo. Eu falei assim: é um absurdo, mas ele é coerente, porque ele crê que Jesus morreu por todos os homens da terra. Logo, a dívida de todos os homens da terra foi paga, e se a dívida foi paga, não haverá condenação, porque se Deus condenar alguém que teve a sua dívida paga por Cristo, Deus é injusto. E se você entender a morte de Cristo como este pagamento de dívida, você não pode entender que Jesus morreu por todos os homens. Ele morreu pelos eleitos, e somente pelos eleitos, e cada um deles, cada um daqueles por quem Jesus morreu, será notificado do Evangelho, crerá em Cristo Jesus. Deus é justo, Ele não pode condenar pessoas que tiveram a sua dívida cancelada por Cristo. É por isso que João 3,16 não pode estar falando de todos os homens, porque se está,
a salvação é de fato universal para todo mundo, independente dessa pessoa crer em Cristo ou não, porque Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Veja que Ele então está se referindo ao mundo aqui, como estes que foram amados pelo Senhor e eleitos antes da fundação do mundo. A morte de Cristo foi somente pelos seus, estes serão nascidos de novo pelo Espírito Santo, estes responderão com fé, crerão no Filho de Deus e não serão julgados. Os demais já estão julgados. Veja o que João continua dizendo no verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No verso 19, Jesus profere aqui a sentença que garante que os que não creem já estão condenados. Veja o que ele está dizendo: a luz veio ao mundo. Lá no prefácio, no começo do Evangelho, João começou anunciando isso, certo? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e este que é a luz dos homens, o Verbo de Deus, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Aquele que é luz veio a um mundo em trevas, entretanto, diz aqui o Senhor Jesus Cristo, que os homens em seu estado de rebeldia, os homens com o seu coração caído, eles não estão somente em trevas, mas eles amam as trevas. Eles gostam, eles estão satisfeitos nessa condição de trevas, e a razão de amarem as trevas e de rejeitarem a Jesus, é que Jesus é luz, e a luz revela os seus corações maus, as suas obras más. A luz coloca em realce toda a pecaminosidade humana. Você já ouviu uma expressão que diz assim: à noite todos os gatos são pardos? Já ouviu essa expressão? Por que existe essa expressão? À noite todos os gatos são pardos. Isso quer dizer que à noite o escuro disfarça imperfeições, disfarça até mesmo a cor do gato. Todo gato é da mesma cor. Você vê o vulto, você sabe que é um gato, mas que cor é? É pardo. Todos eles são pardos. À noite não tem gato branco, gato caramelo, gato preto, todos eles têm a mesma cor. Não há como distinguir a cor no escuro. E essa é a ideia de Jesus aqui. Olha, a luz coloca em realce as imperfeições, o pecado do homem. E o que o homem então faz para esconder as suas imperfeições? Ele corre da luz, ele foge da luz. Quanto mais luz, mais entendimento das suas imperfeições, mais acusações às suas vidas. Nosso texto, a escuridão aqui então esconde os pecados dos homens. Veja de novo o verso 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Ou seja, para alguém que ama o pecado é um incômodo estar perto de Jesus. Para quem vive imerso nos seus pecados, estar diante de alguém perfeito é terrível. É por isso que você olha, por exemplo, o Salmo 14, e você então entende o que o salmista está mencionando ali, quando ele diz que aqueles homens que praticam iniquidade e que se corrompem, eles dizem em seu coração: Deus não existe. E se Deus não existe, não há problema em eu praticar iniquidades. É essa a ideia ali. Diz o insensato, diz o tolo no seu coração: não há Deus. Corrompem-se
e praticam iniquidade. Sem Deus, não há uma lei perfeita que regula a vida dos homens. Eu faço o que eu quero, eu não presto contas a ninguém, eu faço o que o meu coração deseja. Então a razão dos ímpios rejeitarem a Cristo e a sua palavra é que a palavra os expõe. Eu conversei certa vez com um rapaz que se dizia ateu, e comecei uma conversa sobre o Evangelho, e sobre condenação, e sobre salvação, e de repente ele falou assim: mas não há razão para eu ser condenado. Se existe isso, não há razão. Eu falei: por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Eu falei: é mesmo? Você já matou alguém? Ele falou: nunca. Eu falei: pois eu sou um assassino. Ele espantou comigo na conversa. Eu falei: sou não porque eu tenha matado de fato, mas porque a lei de Deus diz que quem se ira sem razão já matou. Que o homem que olha para uma mulher com olhar impuro já adulterou. Você já roubou alguma coisa? Nunca. Você já foi aniversário? Como uma boa criança, você nunca pegou um brigadeirinho, não? Já. Pois você está condenado. Quando você olha para a perfeição da lei de Deus, e lembre, Deus exige um cumprimento pessoal, perfeito e perpétuo da lei. Não há quem escape. Todo ímpio vai entender que já cometeu pelo menos um pecado por dia. Um pecado. Ele pode não chamar de pecado, ele pode dizer: eu erro. Se você errasse só uma vez por dia, você erraria 365 vezes no ano. Você erraria 3.600 e tralalá em 10 anos. Quanto você erraria pecando só uma vez, vivendo 50 anos? Então não tem salvação. Não há possibilidade de salvação. É por isso que os homens abafam a lei. Se não tem lei, eu não tenho pecado. Eu sou uma boa pessoa. E quando eu me comparo com outros, isso fica ainda mais evidente, porque certamente você conhece alguém que é pior que você. Você conhece. Mas Deus não vai comparar você com esse alguém que é pior que você. A comparação de Deus é entre você e o Filho Santo dele. E quando você coloca um do lado do outro, fica evidente o pecado. Qual é a forma então de eu mostrar que eu não sou pecador? Eu elimino o Filho de Deus. Eu digo que ele não existe. Eu digo que isso é história. Eu digo que a Bíblia é um livro inventado. E assim eu fico em paz com os meus erros, com os meus pecados. Eu estava lendo um autor que dizia o seguinte: a melhor maneira de revelar que um pedaço de madeira é torto é colocando um que está reto do lado dele. No olho, às vezes, você olha para um pedaço de madeira e fala assim: está reto. Mas se você colocar um que de fato está retinho do lado, você vai ver, está difícil. Mas se você tirar o padrão perfeito, você vai levar um que está meio tortinho, como se fosse reto. Mas diante da luz, não há quem consiga coerentemente dizer que é reto, e que é justo, e que merece salvação, ou que mereça qualquer coisa que seja da parte de Deus. E é por isso que os homens que amam as trevas rejeitam a luz, rejeitam a Cristo. Agora cuidado, porque mesmo você que está em Cristo, por vezes vai ser tentado a deixar a luz da palavra de Deus de lado, para não ser confrontado com seus pecados. É por isso que às vezes crentes estão vivendo um padrão ruim de vida, não estão indo à igreja, não estão orando, não estão lendo a Bíblia. E o não ler a Bíblia é algo nesse momento bom,
Porque ao ler a Bíblia, virá confrontação. E às vezes eu quero abafar essa verdade, porque eu não quero deixar o meu caminho errado. Eu não quero me arrepender do meu pecado. Eu começo a dar razões para permanecer no meu pecado. Então, cuidado, porque você já está na luz. E quem está na luz precisa aprender cada dia mais a respeito de Cristo. Não se afaste da igreja, não se afaste da Escritura, não se afaste da comunhão com os irmãos. Abandone o pecado e corra para a luz, porque veja só, volte lá no texto. É assim que Jesus termina, e ele termina fazendo uma espécie de apelo a Nicodemos, porque Nicodemos é um dos principais dos fariseus, lembra? Os fariseus eram um partido que buscavam uma vida santa, era isso que eles buscavam. E então Jesus termina a conversa com este homem da seguinte forma: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem está em Cristo e que pratica a verdade, quer se aproximar mais de Cristo. E se Nicodemos queria de fato estar com a verdade, e se Nicodemos queria de fato agradar a Deus, ele precisava se aproximar da luz, ele precisava se aproximar de Cristo, a fim de que as suas obras fossem manifestas e fosse verificado se elas são de fato feitas em Deus ou não. Porque quem vai aferir as obras dos homens é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quanto mais estão na luz, mais os homens tomam ciência dos seus atos, e eles podem avaliar se de fato estão fazendo tudo para a glória de Deus. Eles podem verificar se a justiça que eles têm é a justiça de Cristo, e não uma tentativa de justiça própria. Logo, não há possibilidade de alguém ser salvo à parte de Cristo. Sempre será em Cristo, sempre será por crer em Cristo, por se aproximar de Cristo, por amar a luz. A fé salvadora é por meio de Cristo. O texto então mostra aqui verdades sobre a salvação. A salvação é para todas as nações, porque em Jesus Deus cumpre a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É em Jesus que os homens serão recebidos diante de Deus, e somente em Jesus, porque a salvação é para todas as nações, mas para todo o que crê, não é indistintamente para todos os homens. Assim Jesus encerrou a sua conversa com Nicodemos, mostrando o resultado do novo nascimento. Porque se é verdade que os homens naturais, o homem natural, não aceita as coisas espirituais, aquele que é nascido de Deus, crê para a salvação. Louve a Deus, se você já está em Cristo, pela obra realizada no seu coração, e viva a vida abundante que Jesus te deu, aproximando-se cada dia mais da luz. Porque quanto mais perto da luz, quanto mais perto de Cristo, mais consciente você estará das suas falhas, dos seus pecados, das áreas da sua vida onde você precisa cuidar e desenvolver ainda mais a santificação, e você poderá, exposto à luz, pedir a Deus que trate determinadas áreas da sua vida. Se você for tentado a pecar e cair, cuide para não tentar esconder o pecado se afastando da luz do Evangelho. Confesse, deixe, e você certamente vai alcançar misericórdia. Proclame o Evangelho onde você estiver, porque a salvação é para pessoas de todas as partes do mundo, inclusive para aqueles que são da sua vizinhança, inclusive para aqueles que são da sua família. Proclame, ajude a sustentar missionários,
a fim de que essa mensagem bendita chegue aos eleitos de Deus e continue alcançando pessoas de todas as nações. Crendo no Filho unigênito de Deus, você não é julgado. Se você está aqui nessa noite, mas ainda não crê no Filho unigênito de Deus, a palavra é muito grave. Você já está julgado. E a não ser que você arrume um bom advogado, não há solução. Pois o advogado é o Filho bendito de Deus. É Ele que se apresenta como o advogado daqueles que nele crê. Pratique a verdade do Evangelho. Busque a glória de Deus. Nós não sabemos em que momento Nicodemos se converteu, mas nós sabemos que ele se aproximou da luz. No final do Evangelho, ele está lá entre os discípulos de Jesus. Nós não sabemos se foi em resposta a esse diálogo, a essa conversa maravilhosa, mas esta conversa de Jesus com Nicodemos nos ensina que precisamos continuar anunciando que em Jesus Cristo há redenção para quem se arrepende dos seus pecados e o confessa e crê na sua obra. Anuncie, seja um instrumento bendito nas mãos do Senhor e louve a Deus pela salvação que já alcançou a sua vida. Deus nos abençoe.